Ouça, creia, viva. Esse é o tema dessa nossa série no Evangelho de João. Na manhã de hoje chegamos ao capítulo de número 5, que dá início a uma série de sinais que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fará. Se esses sinais fossem apresentados nos evangelhos de Marcos, Mateus ou Lucas, eles já seriam suficientes para mostrar a autoridade de Jesus ou testemunhar de que de fato ele é o ungido do Senhor. Mas não é assim com João. Por isso que ele sempre descreve esses milagres com uma palavra importante: sinal. Porque na verdade eles apontam para algo mais profundo da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Vamos ler então agora o capítulo de número 5. E tenha isso em mente. O milagre é apenas o evento para uma revelação maior que Cristo dará de si mesmo. Todos entenderão essa revelação? É o que veremos. Capítulo 5, leremos nessa manhã dos versos 1 até 18. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande multidão de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, havia 38 anos. Quando viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado,
mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Igualando-se a Deus. Antes de começar, permita-me dizer que o que vou dizer nesses primeiros minutos da minha mensagem é crendice popular. Não acontece. Ok? E sim, Marcos Machado, José Ventura e Ricardo Bozan, eu estou falando com vocês. Vamos lá. Em um antigo livro médico egípcio diz que, para evitar que o cabelo fique grisalho, passe sangue de um bezerro preto cozido no óleo ou na gordura de uma cascavel. Quando o cabelo começar a cair, aplique uma mistura de 6 gorduras: do cavalo, do hipopótamo, do crocodilo, e eu não pesquisei muito a fundo, mas eu acho que nesse caso você tem que capturar, não basta comprar a gordura, do gato, da cobra e do íbex. Bem, talvez essa dica agora para as mulheres. Para fortalecê-lo, passe dente de um burro esmagado com mel no cabelo. Parece que isso é de hoje, não é? Mas não. É do mundo antigo. São as superstições, as crendices populares. Isso já existia em Israel. Curiosamente, nas barbas do templo. A cena que nós acabamos de ler é a cena de uma multidão que busca uma espécie de água mágica, de uma solução supersticiosa para a resolução dos seus problemas. Nesse caso aqui, cura para os males de um mundo caído. E Jesus então aproveita a oportunidade que está passando por Jerusalém, e ao invés de se dirigir diretamente ao templo, ele resolve visitar esse lugar. E ele aproveita então a ocasião para mostrar a real necessidade das pessoas, para mostrar o aspecto falho dessa religião composta em volta de superstições. E escolhe aquele lugar como um verdadeiro palco para se fazer conhecido e mostrar alguns dos seus extraordinários atributos. No entanto, isso é sábado. As pessoas vão então querer descobrir quem é esse homem. E quando então descobrem quem é Jesus, uma pergunta ecoa no ar: quem você pensa que é para fazer o que você está fazendo no dia de sábado? Ele dará a resposta. Mas você vai ter que ir comigo até o final para descobrir qual é. Mas antes disso, me acompanhe em 2 dos primeiros pontos dessa nossa mensagem. Observaremos de início como Jesus aproveita esse cenário para demonstrar a sua compaixão para o mundo caído. Veremos na sequência como ele, em um ato extraordinário, revela o seu poder. Mas como disse, diferente dos demais evangelhos, os milagres de Jesus não são fins em si mesmos. Eles apontam para algo muito maior. Então não é por acaso que ele faça isso neste lugar e neste dia. E João vai nos dizer o que ele quer, fazendo o que ele fez no dia que ele fez. Vamos então ao primeiro ponto. Olhemos nos primeiros versos para a compaixão de Jesus. E não se esqueça, esse é um atributo da divindade.
O Antigo Testamento está carregado de passagens que falam sobre a divindade, a compaixão de Jesus, a compaixão de Deus, melhor dizendo. Compaixão essa que depois seria vista na pessoa de Jesus Cristo. A misericórdia do Senhor, na verdade, diz o profeta Jeremias, é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é rico em misericórdia e essa é a razão pela qual essa reunião está acontecendo. E aqui então está Jesus Cristo revelando essa misericórdia que é um atributo da divindade. Os primeiros versos dizem então que algum tempo depois Jesus subiu para Jerusalém. Era mais uma daquelas festas dos judeus. A cidade está cheia e as pessoas estão vindo de todos os lugares. Algumas buscando a adoração a Yahvé. Como nessa época o sincretismo religioso também já é uma realidade, então também há esses lugares, essas piscinas, onde as pessoas buscam curas miraculosas. O texto diz então que Jesus foi a um tanque. E nesse lugar costumava ir um número muito grande de pessoas. Essas pessoas eram doentes, inválidas. Ele descreve, por exemplo, aqui alguns dos problemas: cegos, mancos e paralíticos. Bem, perceba que esse não é um lugar onde você leva as crianças para passear em um sábado ensolarado. Um judeu não iria a este lugar, ainda mais em um sábado. Perceba então de início que Jesus Cristo se move em direção às necessidades das pessoas e não ao conforto próprio. Já vimos isso no capítulo de número 4. O texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria, e não há nenhuma necessidade geográfica para isso. Mas nós sabemos que era necessário que ele passasse por Samaria, porque ali havia um povo carente da graça do Senhor e de salvação. E aqui está ele mais uma vez, movendo-se em direção às necessidades das pessoas, mesmo que isso traga algum tipo de desconforto, mesmo que isso às vezes tenha que lhe fazer passar da hora de comer ou da hora de beber. O nosso mestre é um exemplo de discípulo, de alguém que desgasta a sua vida no reino de Deus, de alguém que tem a missão como algo prioritário, urgente a ser feito. Mateus diz que essa era uma realidade na vida de Jesus. Capítulo de número 9, 35 e 36 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadecia-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. A compaixão, a misericórdia, era uma marca de Cristo. Não se esqueça, esse é um atributo visto na divindade. Misericórdia, palavra que vem do latim, a junção de duas palavras. Miseri, ter compaixão, cordis, coração. Ter compaixão não apenas em um momento tomado por um sentimento ou por uma música de fundo. Não. Mas alguém que tem compaixão do fundo do seu coração. E quem é o alvo dessa compaixão? Esse mundo quebrado. As pessoas estão doentes, inválidas. Perceba que a queda aqui, ela é descrita em cores fortes. Sim, meus irmãos, o planeta Terra poderia muito bem ser chamado de Betesda, porque nós vivemos em um mundo quebrado. Quantas pedras nos rins, quantas enxaquecas, quantas dores na coluna, quantas fadigas musculares, quantos cânceres em todas as partes do corpo. Bem, e se só fosse no nosso físico seria bom, mas perceba, o que dizer do nosso ser ansioso, da nossa vida deprimida,
da nossa alma que volta e meia beira o pânico. É um mundo caído. É um mundo que sofre. É um mundo que vê com cores fortes os efeitos da queda. Sou eu e você que sentimos na própria pele, na própria alma, as consequências daquele fatídico dia em que Adão e Eva decidiram andar longe do Senhor. Sentimos esses efeitos no nosso próprio corpo, na nossa própria alma. Mesmo que não sejam em situações tão extremas, eu queria que você entendesse que você pode se identificar com esse homem, se colocar no lugar dele. Todavia, antes de olhar como que o mundo tenta consertar esse mundo quebrado, vamos olhar para os versos, final do verso 3 e o verso de número 4, que eles buscam exatamente de uma maneira que às vezes está longe de ser o real, ou sempre. Olha o versículo de número 3. Eles esperavam o movimento das águas. Eles, isto é, essas pessoas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que essas águas então eram agitadas, esse era curado de qualquer doença que estivesse. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que João não está afirmando o fato, ele está descrevendo uma cena. As pessoas acreditavam que havia uma cura milagrosa quando essa água era agitada. Os historiadores dizem que, de fato, havia uma agitação na água, talvez vinda de outras piscinas, ou talvez até mesmo de alguma fonte subterrânea. Mas havia uma crendice naquele lugar de que quando alguém entrava na água, a cura acontecia. Então João aqui está simplesmente descrevendo essa crendice popular. E ele faz isso em outros momentos do seu evangelho, isto é, ele descreve a cena a partir do ouvinte ou a partir dos seus personagens. Você pode perceber isso, por exemplo, no versículo de número 18, onde nos é dito: os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas Jesus violava o sábado? Não. Mas não diziam isso os líderes judeus? João então agora descreve essa crendice popular. Agora o mais impressionante, como eu disse, é que isso está acontecendo ali nas barbas do templo, pertinho do lugar de adoração. Você olha para isso e alguns arqueólogos e historiadores dizem que talvez aqui essa crendice estivesse inclusive conectada a um deus pagão, perto do templo. O homem é um judeu. Depois Jesus vai encontrá-lo no templo. Mas não é assim hoje. A cura vem depois que você bebe o copo de água que estava em cima da televisão. Agora não dá mais, né? Porque de tubo era mais fácil, né? Do lado da televisão. Depois da oração da fé. Consegue perceber? Mesma crendice, mesma superstição. E isso é o pior da modernidade líquida. Isto é, quando a igreja muitas vezes está nadando nela e nem percebe o paganismo gritante. Por que você acha que a principal reunião de algumas igrejas é na sexta
e não no domingo, que é o dia do Senhor? E o pastor está todo vestido de branco? Parou para pensar? Viu algum programa na TV? Não é sexta-feira o dia da principal reunião no Espiritismo? Nas reuniões de candomblé? O paganismo está presente, mais perto do que a gente imagina. E as pessoas estão buscando soluções para essas situações, enquanto fecham as portas para o real problema que elas têm. E aqui está Jesus. Ele então vai se apresentar como sendo a grande solução. Mas para isso ele vai ter que também, não apenas se revelar, mas como ele faz nos seus encontros, revelar com quem ele conversa. E fará isso mostrando qual é a grande necessidade que essa pessoa tem. Mas antes disso, ele apresenta então o seu poder extraordinário. Versículo de número 5 diz que um dos que estavam ali era um paralítico e já fazia 38 anos. E aí perceba a lógica do argumento desses últimos capítulos. Assim como a água dos potes da purificação não podia produzir vinho novo, assim como a água do poço de Jacó não podia saciar a sede espiritual da mulher samaritana, assim essa água supersticiosa do tanque não poderia trazer a verdadeira transformação que esses necessitados tinham. E João quer que você perceba isso. Quando de repente Jesus se aproxima dele, e o texto diz que Jesus vê esse homem. Lembre-se, é uma multidão que espera ansiosamente para isso acontecer. Então ele simplesmente não viu de maneira que não fosse intencional esse homem. No meio da multidão ele é escolhido. E Jesus olha para esse homem. Jesus sabe da vida desse homem. Ele vê todas as coisas e ele sabe todas as coisas. Então deixe-me dizer uma coisa para as crianças. Eu sei que vocês gostam de brincar de pique-esconde. Eu também gosto de brincar às vezes com a Laura. E uma coisa que eu percebo na Laura é que, na cabeça dela, se está no escuro, ninguém pode ver. Quando é de noite e ela vai para um canto da casa que está escuro, ela acha que ali ninguém vai descobrir ela. Os maiores sabem que isso não é verdade, né? Não é porque está no escuro que não pode ser descoberto. Mas os maiores, por que então que vocês acham que, se é num rolezinho no canto do condomínio, ou se é longe dos olhos do papai e da mamãe na escola, ninguém está vendo? Cristo vê. Ele tudo sabe. E Ele é a pessoa importante para ver, saber, e quem vocês devem se preocupar que veja e saiba. Porque é Ele que vocês devem temer. Mas se o fato de Jesus ser onisciente e onipresente traz esse espanto não só para as crianças, mas também para todos nós, porque afinal de contas Ele vê todas as coisas, Ele vê lá no escuro do nosso quarto, Ele vê o que nós estamos vendo quando ninguém está do lado do computador. Por outro lado, é confortante. É confortante saber que Ele está em todos os lugares.
Porque se você sobe aos céus, lá Ele estará. Se você faz a sua cama no mais profundo abismo, lá Ele estará também. Se você subir às asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, ainda lá Ele te guiará e Ele te sustentará. E sabe o que isso significa? Que quando você está lá no canto escuro do seu quarto, chorando, a alma está despedaçada, o coração parece que vai sair pela boca, Ele está lá. Ele vê a sua dor. E não apenas isso. Diferente de mim, dos meus irmãos e de todos os demais pecadores, Ele se compadece profundamente de todo o seu coração. E Ele se move em direção a você, a fim de ajudá-lo. E é por isso que, no final do versículo de número 6, Ele diz: você quer ser curado? A resposta do paralítico é: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A resposta então desse homem implica que ele sim quer ser curado, mas ele não sabe como fazer isso, e ele não sabe ao certo como Jesus pode ajudá-lo. Mas ele dá talvez uma dica: Senhor, na verdade o que eu preciso é de uma mãozinha. Eu preciso que o Senhor fique esperto, atento, porque uma hora ou outra vai ter alguma coisa e um movimento nessa água. E nessa hora, Senhor, corre comigo para a água. Consegue perceber? Jesus disse à mulher samaritana: se você soubesse quem fala com você, você me pediria água da vida, e eu te daria água da vida. Você pediria vida eterna, e eu te daria vida eterna. Você me pediria revelação, e eu te daria revelação. E eu imagino Jesus pensando: se você soubesse quem eu sou, você não pediria uma mãozinha. Você pediria uma cura. Você não pediria também somente uma cura, porque o sinal para João não tem fim em si mesmo. Você pediria revelação. Você pediria: Senhor, se faz conhecido a mim. Ele não sabe quem Jesus é. Na verdade, como nós veremos mais à frente, ele não tem ideia de quem Jesus é. E, gente, talvez essa seja a razão pela qual os nossos pedidos são tão parecidos com um desse homem. Já viu que às vezes a gente vai na igreja pedindo a Cristo uma mãozinha para resolver o problema no emprego? Ou diante de um problema grave de saúde na família, a gente vem à igreja pedindo a Jesus que nos dê uma mãozinha para a gente poder ter paz na família. Ou quando as coisas não vão bem no nosso relacionamento, a gente vem à igreja pedindo a Jesus que nos dê uma mãozinha para a gente ajustar as coisas. Ah, se a gente soubesse quem Ele é, a gente não pedia uma mãozinha, a gente pedia transformação. Ah, se nós soubéssemos quem Ele é, a gente não ia pedir uma mãozinha. Senhor, dá uma mãozinha, um empurrãozinho, para que eu possa simplesmente startar a minha própria salvação e ganhá-la no braço. A gente pediria que Ele pudesse nos salvar. Esse homem não faz ideia de quem é Jesus. Mas Jesus quer se fazer conhecido. Então ele diz, veja o versículo de número 8:
levante-se, pegue a sua maca e ande. E o versículo 9 diz: e imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Consegue perceber o contraste entre o tempo de espera e a rapidez da cura? 38 anos, imediatamente, na hora. E João faz questão de dizer que ele fez isso. Ficou de pé, pegou o seu leito e começou a andar. Se 38 anos fala da gravidade da doença, pegar o leito e andar fala do aspecto da completude da cura. Gente, perceba, sem uma sessão de fisioterapia. Pergunta a Renata Ribeiro o que significa. 38 anos, músculos atrofiados. Levanta e anda. Eis o poder de Cristo. Se ele já tinha demonstrado uma misericórdia que é um atributo da divindade, agora esse homem mostra um poder extraordinário. No entanto, no Antigo Testamento havia também pessoas que tinham uma compaixão por outras pessoas. Pessoas também que Deus fazia coisas extraordinárias por meio dessas pessoas, e grandes sinais e maravilhas também foram feitos. Mas aqui nós parecemos que temos alguém que é diferente. E agora João quer que a gente entenda que isso está conectado com a missão de Jesus. E a pergunta que eu fiz no início dessa série foi: por que Jesus Cristo fez tantos milagres? E qual é a conexão entre esses milagres e a sua missão na terra? E se você não lembra a resposta, permita-me fazê-la. Permita dar-lhe nessa manhã. Jesus Cristo, ele andou sobre as águas para mostrar que um dia ele ia transformar o caos que existe na natureza novamente em cosmos. E ele transformou pessoas como essa para mostrar que um dia ele nos faria viver sem os efeitos da queda, não apenas nesse mundo, mas no nosso próprio ser. Na nossa própria vida. Eu visito alguns irmãos que às vezes estão passando por situações de doenças graves. É triste você conversar com uma irmã que já não lembra de você. É triste você falar com uma pessoa que não pode pegar o carro e vir à igreja para cultuar. Eu sempre lembro as pessoas desses fatos aqui. Desses sinais que apontam para uma realidade futura. Onde Cristo vai reverter definitivamente todos os efeitos da queda. Nós vamos viver em um mundo que não mais geme esperando a redenção, porque ela já veio. Nós vamos ver as pessoas na plenitude do seu ser. E isso acontece porque Cristo veio redimir esse mundo e as nossas vidas. E aqui então está um flash histórico dessa realidade. Ele não fez essas coisas para chamar a atenção das pessoas e para atrair as multidões. Percebe que ele sai de fininho? Glória velada era um dos atributos de Cristo. Mas isso aponta para essa realidade ainda maior. Bem, mas isso é apenas um sinal. E João sabe disso. Por isso ele traz uma nota dramática, que
Após estabelecer o cenário e demonstrar a primeira cena, a nota agora introduz uma segunda cena que explica o que está acontecendo. Versículo de número 9 diz: isso aconteceu no sábado. E aí agora nós somos introduzidos em mais uma dessas características de Cristo apresentadas nesse evento. Já vimos a sua compaixão, já olhamos o seu poder. Vejamos a terceira e última. Versículo 10. Por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Os judeus então ouvem falar de uma cura extraordinária, e ao invés de voltar-se para buscar quem é esse homem, a fim de descobrir que talvez ele seja o Messias, eles estão apegados à lei, apenas à lei, e isso é muito revelador. Mas por hora vamos entender a questão. O Antigo Testamento proíbe o trabalho no sábado. Mas o pressuposto do Antigo Testamento é que trabalho é aquilo que você faz costumeiramente, no dia a dia. Olhe para esse homem. Ele ganha vida carregando a sua maca daqui para lá. Ele ganha vida levando-a de uma propriedade a outra. Não. Tecnicamente isso não me parece ser um trabalho. Mas para os judeus, aqui definidos como os líderes judeus, sim, é um trabalho. Porque além do mandamento apresentado no Antigo Testamento, havia agora 39 outras observações para o cumprimento dessa lei. E de alguma maneira esse homem quebrava uma dessas 39 regras. E eles estão agora preocupados com isso. E eles querem saber quem é esse homem. Por que ele está carregando a sua maca? Versículo de número 11, mas ele respondeu: quem me curou foi que disse que eu deveria fazer isso. Desde o Éden, né? Então lhe perguntaram: quem é esse homem então que te mandou fazer isso? Bem, em um nível superficial, eles simplesmente, João está apenas descrevendo que eles querem saber quem é esse homem. Mas em um nível mais profundo, João quer que você entenda que tanto um quanto o outro não tem ideia de quem é Jesus. Eles não sabem verdadeiramente quem é Jesus. E essa é a pergunta do Evangelho de João: quem é Jesus? Quem de fato é esse homem? Qual é a sua identidade? Qual é a sua real identidade? Perceba que ela é desconhecida para esses homens. Só que a resposta a essa pergunta, quem é Jesus, é uma questão que traz a diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Então é importante que você saiba quem ele é. É o seu destino que está em jogo. É a eternidade da sua alma, da sua vida que está em jogo. Então é muito importante que você saiba de fato quem ele é. Não o que as pessoas dizem quem ele é, mas quem verdadeiramente ele é. Mas ele não se dá a conhecer a todos, não é? Já vimos isso no capítulo de número 2. Está ele aqui se escondendo de mais um. E as pessoas não sabem quem ele é. Mais tarde, versículo de número 14. Jesus encontrou o homem no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus não está falando aqui que ele pode ser tomado por uma doença ainda mais grave do que essa. Já deu para perceber, né? Ele fala de coisas mais profundas. Qual é a sua necessidade? Ter essa dor que atualmente está na sua alma e que te angustia?
Talvez ser curado de algum tipo de doença que tomou a sua vida nos últimos dias. Consertar o seu casamento. Melhorar a sua vida financeira. A sua maior necessidade é de vida eterna. É isso que você mais precisa. E você sabe quem é o único que pode dar. É por isso que ele está conduzindo a conversa nessa direção. Mas entenda uma coisa importante. Todo pecado é por causa do mal, mas nem todo mal é por causa do pecado. Alguns teólogos dos nossos dias acreditam que isso não é verdade. E se você está passando por algum tipo de sofrimento, é porque há pecado na sua vida. Bem, a Escritura parece não deixar isso a entender. Mas perceba o que Jesus está dizendo. Sim, alguns sofrimentos têm uma ligação direta com o pecado. É uma consequência direta de um pecado específico. E Jesus sabia disso. Por isso que na multidão ele olha e ele escolhe este homem. Era o único que estava naquele dia sem poder andar? Evidente que não. João deu a dica, há uma multidão esperando. Mas aqui está esse homem, aguardando. E Jesus diz, olha, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Algo que vai além de uma dor física. O homem parece que não entendeu mesmo, né? Uma espécie de Judas aqui. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Ele está preso entre os oponentes de Jesus, e a escolha sábia de tentar descobrir quem é esse homem que fez uma coisa tão extraordinária. Mas o que ele escolhe? Continuar na ignorância de quem é Jesus. De quem é Jesus. E aí então os judeus passaram a perseguir Jesus ainda mais porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Então perceba, eles estão perseguindo Jesus não por isso, não agora. Há um ódio crescente no coração desses líderes e eles estão agora buscando Jesus. Eles querem pegá-lo. É por isso que ele foge. A sua hora não chegou. Versículo 17. Jesus então responde. E a sua resposta então é a resposta da pergunta que é o tema desse sermão. Quem você pensa que é? Para fazer essas coisas em pleno sábado? Jesus diz, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o próprio Pai, igualando-se a Deus. Consegue perceber de início aqui o legalismo desses judeus? Eles têm zelo pelo nome de Deus, e eles têm zelo pelo culto a Deus, mas ao mesmo tempo eles querem quebrar um mandamento tão claro: não matarás. Chocante, né? Você deve estar pensando, que homens de coração duro. Você não é diferente. Muitas vezes nós nos vemos pegando, somos pegos, melhor dizendo, em nome da nossa teologia reformada e do nosso zelo, do nosso culto, caindo no pecado de maledicência. A aula de hoje nós vamos ver o relacionamento entre filhos e pais, casados. E não é que no nosso anseio de ajudar os nossos pais a crescerem na fé, a gente corre o risco de desonrá-los.
Consegue perceber, gente? Está mais perto da gente do que a gente imagina. E esses só são 2 exemplos. Tem tantos outros que afetam a mim e a você. Mas vamos perceber o que é mais importante, que é a resposta de Jesus. Jesus não entra nesse mérito se é errado ou não fazer isso no sábado. Ele poderia argumentar. E ele poderia dizer assim: veja, ele não vive fazendo isso, então não é errado. Ou ele não entra na discussão da lei, ele vai mais a fundo porque ele quer ele quer se revelar. E a resposta de Jesus é a seguinte: meu Pai trabalha e eu também trabalho. E eu também estou trabalhando. O 4º mandamento, ele exige que o povo de Deus então descanse no 7º dia da criação. E Deus é colocado como exemplo. Mas se Deus está descansando até hoje, então quem que está sustentando o universo? Quem que controla todas as coisas? Então havia uma ideia entre os rabis de que, de fato, depois da criação, Deus continuou a trabalhar na sua obra da providência. E depois da queda, na sua obra de salvação. E eles diziam: faz sentido. O nosso Deus continua a trabalhar. Então eles entenderam o que Jesus disse. O Pai está trabalhando e eu também trabalho. Mas Jesus, para não deixar dúvidas do que ele quer falar, ele então diz o seguinte, e isso é o que mais aflige. Não é apenas a lógica de Jesus, mas a maneira como ele descreve o seu relacionamento com o Pai. Sabe por quê? Na adoração judaica era comum se dizer que Deus é o nosso Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Mas consegue perceber a singularidade? Jesus diz: o meu Pai está trabalhando e eu também trabalho. E essa é a razão pela qual eles agora são tomados de um ódio crescente. E o versículo de número 18 diz: por essa razão os judeus ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Quem você pensa que é para fazer essas coisas no sábado? Desculpa, gente, eu não pude me apresentar. Prazer. Eu sou Deus. E assim Jesus encerra essa primeira parte. Prazer. Eu sou Deus. Mais alguma pergunta? Consegue perceber esse texto dentro do propósito de João? Jesus fez muitos sinais, muitos milagres. Não dá para colocar todos aqui, eu coloquei alguns. E esses foram feitos para que você creia que Ele é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Aqui está Jesus, se apresentando como um Deus. Aqui está um homem que experimentou 2 atributos da divindade: a compaixão e o poder. Mas mesmo assim, ao que parece, ainda não creu. Só existe então, irmãos, 2 maneiras de você responder à divindade de Jesus: se curvando diante dele, adorando-o e amando-o, ou se afastando dele, rejeitando-o
e odiando. Aqui temos uma mesa. E essa mesa aqui, ela é para aqueles que creram em Jesus. Não é da Igreja Presbiteriana Aliança, mas é para o povo de Deus. É para quem realmente creu em Jesus. E não apenas creu em Jesus, mas publicou, fez de maneira pública a sua fé. Confessou diante dos homens. E sim, eu estou falando para você que vem domingo após domingo ouvir Jesus, ver os seus sinais, e ainda está dizendo: sim, Senhor, olha, eu vou deixar esse assunto sobre a mesa. Pastor, eu posso deixar isso sobre a mesa, eu posso pensar em membresia depois. Pode? Sim, você pode. Mas isso é tempo de rejeição e de rebelião. E Jesus está dizendo: cuidado, para que algo pior não te aconteça. E Ele está falando de juízo. Veremos isso nas próximas mensagens. Mas há uma outra coisa que também tem a ver com esse momento. Sabe, pastor, eu gostaria de participar desse tempo, e eu creio em Jesus, já me batizei. Eu faço parte da aliança, mas sabe, sou um pecador, Senhor. O que mais me envergonha é que eu sou confrontado com isso a cada ceia. Sabe, às vezes eu até falo assim: não, hoje eu não tenho nem condições de tomar. Deixa eu falar para vocês o spoiler que eu já dei nas visitas durante a semana e em algumas reuniões aí que nós tivemos. O mesmo homem que disse: toma seu leito e anda, é o mesmo que venceu o pecado na cruz. E o mesmo poder que fez esse ato extraordinário é o poder que agora está disponível para os seus discípulos, para que esses vençam o pecado e vivam a vida de santidade. Se Ele disse: toma o teu leito e anda, sem fisioterapia, não pode Ele mudar o seu coração? Será que os seus pecados são mais fortes do que Ele? Será que o seu gênio, o seu temperamento é mais forte do que Ele? Não é. Por isso eu queria que você baixasse sua cabeça. Nós vamos participar desse momento. E eu queria que você pudesse agora aproveitar desse perdão que vem da cruz. Vocês observaram que tudo que está acontecendo no Evangelho de João aponta para a cruz. Porque, irmãos, é lá que nós devemos ir quando nós estamos vivendo debaixo do pecado. Porque na cruz a gente encontra perdão. Mas é na cruz também que a gente tem que ir. Porque na cruz a gente encontra poder. O poder que vem da cruz vazia, do túmulo vazio, para que a gente vença o pecado. Você não consegue ser diferente pelas suas próprias forças. Você é como esse homem. Não consegue se levantar em busca da solução. Você é fraco. Reconheça isso. E busque a ajuda do Salvador. Eu queria chamar os diáconos e os presbíteros para que pudessem estar aqui à frente. Nós vamos orar nesse momento. Queria convidar o pessoal da equipe de música. Vamos cantar sobre a maneira como o nosso Senhor nos possibilita participarmos desse momento, nos possibilita ter salvação, ter vida nova, ter vida eterna.
É evidente que essas realidades serão plenas lá no futuro. Os efeitos da queda serão finalmente aniquilados. Mas o ainda não já tem a realidade do já. Então vamos orar e vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos-te pela vida e obra de Cristo Jesus, nosso Salvador. Agradecemos-te porque podemos perceber nele atributos que só encontramos no Senhor de forma perfeita e plena. Agradecemos-te pela sua morte na cruz, que nos possibilita agora sermos reconciliados contigo e podermos participar desse grande banquete. Pedimos-te, Pai, que o Senhor separe esses elementos para o uso devido nesse momento. E que o teu Filho, que aqui está presente no nosso meio, fazendo grandes coisas, coisas extraordinárias, dentro de nós e no meio da tua igreja, pela ação do teu Espírito Santo, continue a trabalhar nas nossas vidas. Dá-nos o poder que vem da cruz, Senhor, para vencermos os nossos pecados. Transforma-nos, Senhor. Precisamos muito mais do que prosperidade, vida de saúde perfeita. Nós precisamos de vida eterna, precisamos do Senhor, precisamos ser parecidos com Cristo. É isso que nós mais almejamos e queremos. Por isso, transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém.